Sabe quando a gente olha para as nuvens e de repente vê o formato de um bicho? Ou quem sabe um rosto no veio de uma madeira? Isso não é só imaginação, não. É o nosso cérebro em ação. E hoje a gente vai fundo para entender por que ele faz isso, descobrindo como essa mania de ver padrões pode ir da criação de arte até, olha só, ser uma pista para salvar vidas. Para começar, vamos ver como os nossos olhos, ou melhor, o nosso cérebro, consegue pregar uma peça na gente. É um exemplo bem clássico, mas muito bom. Dá uma olhada atenta nessa imagem. Parece que tem uns pontinhos cinzas piscando ali nas interseções, não parece? A questão é, eles não existem de verdade. É uma ilusão de ótica. O contraste super alto entre o preto e o branco meio que dá uma bugada nas células da nossa retina e o cérebro acaba inventando esses pontos. É a nossa primeira prova de que enxergar não é um ato passivo, é uma construção. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Se a gente não pode confiar 100% no que os olhos mostram, como é que funciona o processo da visão, afinal? O processo todo é fascinante. A luz entra, bate lá na retina, que converte tudo em sinais elétricos. Mas o passo mais importante é o último, a interpretação. O cérebro recebe um monte de dados brutos e precisa dar algum sentido para aquilo. E é bem aí que a mágica e, às vezes, os erros acontecem. Então, o ponto central é esse. O cérebro não é um gravador fiel da realidade. Ele é mais como um editor de vídeo bem proativo. Ele preenche lacunas, busca padrões conhecidos e usa atalhos para processar o mundo de um jeito mais rápido. E é justamente essa busca por padrões que leva a gente para o nosso próximo tópico. Essa nossa tendência de achar padrões familiares, principalmente rostos, em coisas totalmente aleatórias, tem até um nome específico. O nome é pareidolia. É basicamente quando a gente percebe um estímulo meio vago, como se fosse algo super claro e distinto. É uma daquelas esquisitices da mente humana que, no fundo, todo mundo tem. E os exemplos estão por toda parte. Aquela carinha sorrindo numa tomada, o perfil de São Jorge na lua ou um coelho numa nuvem. Tudo isso é a tal da pareidolia em ação. É o nosso cérebro tentando botar ordem no caos visual. Mas e se essa ilusão pudesse ter uma aplicação prática, uma aplicação vital? Agora, a gente vai levar essa ideia de ver padrões para um lugar que ninguém espera. A medicina de ponta. É aqui que essa ilusão pode virar uma ferramenta que salva vidas. Parece coisa de filme, mas na neuroradiologia, essa nossa tendência de ver padrões familiares é usada como uma estratégia poderosa. Os médicos usam a pareidolia para conseguir memorizar e identificar sinais de doenças super complexas em exames de imagem do cérebro. Olha só essa comparação. De um lado, um beija-flor, do outro, uma ressonância do cérebro. Repara como o formato do tronco cerebral parece assim perfeitamente com o da ave. Na medicina, isso é conhecido como o sinal do beija-flor. Esse padrão visual, que na verdade é resultado da atrofia de uma parte do cérebro, é um indicador muito claro da paralisia supranuclear progressiva. Reconhecer o beija-flor ali ajuda os médicos a chegarem num diagnóstico muito mais rápido. Vamos para mais um exemplo. Nesse caso, o padrão que se procura no mesencéfalo de um paciente é a cara de um panda. É o que eles chamam de sinal do panda. Esse rosto aparece nas ressonâncias de pacientes com a doença de Wilson, uma condição em que o cobre se acumula no corpo. A pareidolia, nesse caso, vira uma ferramenta de diagnóstico essencial para uma doença que tem tratamento se for descoberta a tempo. E tem mais um aqui. Os médicos chamam de sinal do elefante. Dá uma olhada em como a atrofia no cérebro cria uma forma que lembra muito a tromba de um elefante. Esse padrão, causado pela degeneração de partes específicas do cérebro, como os lobos temporais e os hipocampos, é um indicador forte da doença de Alzheimer. Isso mostra de um jeito incrível como uma ilusão visual pode apontar para uma realidade biológica super profunda. Agora, saindo da precisão clínica, vamos mergulhar na liberdade da criatividade, onde a pareidolia não é um sinal de doença, mas sim a sementinha da inspiração. Essa imagem mostra o ponto de partida. A artista Sandra C. Engel olhou para os nós e veios da madeira e, em vez de ver só um padrão aleatório, ela viu rostos, criaturas, monstros, como ela mesma descreveu, lembrando até de fantasias da infância. E aqui está o resultado. Ela não ignora o padrão que já estava ali, ela colabora com ele. Essas formas que surgiram por acaso são transformadas em arte, com intenção, cheia de personalidade. A pareidolia funciona como um gatilho para a criação, um diálogo de verdade entre o acaso da natureza e a intenção da artista.
É um processo fascinante que mostra como, muitas vezes, criatividade não é sobre criar do zero, mas sobre perceber o que já existe, seja na precisão de um diagnóstico ou na liberdade da arte. Essa busca por padrões é algo constante. Mas de onde vem essa obsessão toda? Por que o nosso cérebro é tão programado para ligar os pontos, para ver rostos na lua e monstros na madeira? A resposta, pelo jeito, está bem lá no fundo da nossa história como espécie. Nosso cérebro não evoluiu para ver o mundo exatamente como ele é. Ele evoluiu para nos manter vivos. Ele é uma máquina de previsão. Para os nossos ancestrais, identificar rapidinho o padrão de um tigre dentes de sabre no meio da vegetação era a diferença entre a vida e a morte. O cérebro que viu um predador onde não tinha nada tinha mais chance de sobreviver do que o cérebro que não viu um predador onde tinham. Essa tendência de errar para o lado da segurança ficou gravada no nosso DNA. E tem também uma questão de pura eficiência energética. Pensa só, o cérebro consome uma quantidade absurda de energia por tamanho que ele tem. Reconhecer padrões é um atalho cognitivo, é tipo o modo de economia de bateria do cérebro. Em vez de analisar cada detalhe do zero toda santa vez, ele rapidinho encaixa a informação nova no modelo que ele já conhece. É um jeito genial de poupar tempo e recursos preciosos para focar no que realmente importa. E isso tudo nos leva à questão final. Essa nossa tendência de ver padrões é um bug do cérebro, um defeito de fábrica, ou é uma de suas características mais importantes? O grande astrônomo Carl Sagan já nos alertou sobre isso. Ele disse: nós humanos temos um talento para nos enganar. Nossa capacidade de achar padrões é a mesmíssima que pode levar a gente a acreditar em superstições e a ver conexões que simplesmente não existem. Pois é, a gente viu que essa mesma característica é a fonte da criatividade, uma ferramenta de diagnóstico médico, uma vantagem evolutiva. Mas é também o que nos deixa vulneráveis a teorias da conspiração, a notícias falsas. Então, a questão que fica no ar é: com um cérebro programado para conectar os pontos, como é que a gente aprende a separar os padrões que realmente importam daqueles que são só ilusão da nossa cabeça? A resposta talvez esteja na ciência e no pensamento crítico.